Prazer, eu sou a Vera Araújo, sou contadora há 29 anos, empreendedora, sou mãe, eu sou esposa, também tenho pet, tenho uns animais que eu adoro cuidar. Gente, quero contar um pouquinho do início da nossa história, da minha, e com certeza vocês vão identificar com a sua também. E olha como é importante, estou aqui nesta plataforma maravilhosa, distribuindo um pouco do conteúdo, um pouco do conhecimento que eu tenho com vocês. Isso vai ser sensacional. Eu espero que eu possa agregar um pouquinho no seu dia a dia. De repente você vai se identificar com a minha história, de repente você vai lembrar de alguém que se identifica com a minha história. Algumas vezes no decorrer dessa minha palestra você pode também ter insights. Você pode lembrar de detalhes que fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E quão é importante. Então, sejam todos bem-vindos aqui. É um prazer falar com vocês. Uma coisa muito importante que eu gostaria de deixar com você. A minha palestra, ela vai ser distribuída para milhares de mulheres, milhares de empreendedoras, milhares de mulheres que estão buscando conhecimento. Isso aí, vocês estão aqui no lugar certinho. E que bom que você escolheu estar aqui. Isso é muito importante. Para mim, é um prazer fazer todo esse conteúdo. Eu tenho 47 anos, nasci no interior de São Paulo. Lá, a vida era muito difícil para mim. Para a minha família, eu tenho mais 5 irmãos, pai e mãe, que eram lavradores, analfabetos, mas que fizeram de tudo para nos criar. Tentaram dar o máximo de si, alimento, moradia, na forma que ele conseguia me dar. E aí eu sou muito grata, eu honro meu pai e minha mãe. Por diversas vezes eu pensei, puxa, por que eu tive que passar por isso? Caramba, minha vida foi tão difícil. Nossa, mas eu comecei a mudar. Sabe como? Ouvindo outras histórias também. Vendo que a minha história foi difícil, mas também tem outras histórias de superação. E não me diminuí. Não pensei assim, nossa, não vou contar minha história. Muitas pessoas passaram por isso. Ah, não faz sentido. Só que aqui você vai ouvir diversas histórias. Você vai ouvir também relatos de superação. Outros vão falar, nossa, eu não passei por uma situação dessa. Já nasci em berço de ouro, no bom sentido. Não tive pais que se separaram, não tive dificuldade financeira, mas tiveram outros tipos de dificuldades que a vida nos proporciona. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui. Vou iniciar contando um pouquinho só da minha história para dar conteúdo, corpo para o que eu quero falar com vocês. Nasci no interior de São Paulo, como eu iniciei dizendo. Meus pais eram lavradores, passamos muita dificuldade financeira. A minha mãe tinha problemas de audição, ela era surda. O meu pai, ele era alcoólatra. Então você imagina a junção dessas duas pessoas. Que dificuldades que foram de comunicação, né? E a minha mãe fez de tudo para nos dar do bom, do melhor. Passamos algumas vezes dificuldades no sentido de passar fome, literalmente passar fome. Mas algumas vezes minha mãe estava lá presente com a gente. Ela brincava, ela levava a gente para a roça, ela levava a gente para o circo, às vezes ela levava a gente até para o forró, olha só, porque ela era muito divertida, ela gostava de curtir a vida. Quando ela veio a falecer, eu tinha 12 para 13 anos ali, estava na viradinha de completar aniversário. Foi muito difícil pra gente, porque ela era o alicerce da casa. Vocês deram para entender? Que o meu conteúdo de hoje é direcionado para mulheres que são arrimo de família, mulheres que são empreendedoras, mulheres que são batalhadoras, mulheres que assumiram a liderança da sua casa. Às vezes por falta de opção, às vezes porque no decorrer da vida foi necessário fazer isso. A maioria das vezes elas optaram porque senão ia passar necessidade. E aí a gente tem isso dentro da gente. Quando um recua, nós temos a tendência de avançar. Mas a ideia é a gente identificar e não tomar o lugar do outro. A gente identificar e colocar nos lugares que a gente pertence, que é o papel de mulher. Então, por diversas vezes, minha mãe sustentou a nossa casa. Quando a gente se viu sem ela, você imagina que dificuldade que foi. O vazio que bateu no nosso coração. Nossos irmãos, os meus irmãos, foram separados. Cada tio levou um irmão para cada canto. Eu vim morar na região de Guarulhos. Minha tia acabou me resgatando, eu e mais 2 irmãos. Dali, o que ela me ensinou? Muitas coisas maravilhosas. Que é o quê? Você tem sonhos? Bora realizar. Como? Através do trabalho.
Então ela me ensinou a cozinhar, a passar, a lavar, a cuidar de casas de terceiros, a ser doméstica sim. Ela me ensinou a vender joias, roupas, calçados, a precificar. Então tudo que era produzido internamente, que seja na área da alimentação, ela me fazia entender o custo daquilo, da embalagem, da passagem, de entrega. Olha só que bacana. E, é claro, em mim foi desenvolvido um sonho muito importante, que é da conquista. De falar assim, poxa, eu vim lá da terra, vim de dificuldade, não tinha moradia adequada, não tinha de onde ficar, passei muitas vezes necessidade, às vezes a gente mudava de residência durante a noite, né? Então a gente era mais ou menos como um nômade mesmo. E ali minha tia me mostrou que era possível sonhar, através do trabalho, conquistar isso que é o essencial para a nossa vida. Outra coisa importante, quando eu cheguei aqui, eu cheguei totalmente desnutrida, com piolhos, eu cheguei com vermes, imagina, com problema de visão, né? Atrasada 3 anos, não sabia ler, não sabia escrever, mal sabia escrever meu nome. E minha tia me deu essa oportunidade. Então, quando ela me resgatou, ela me deu uma oportunidade de recomeçar. E isso é muito importante para todas nós. Então, é saber abraçar a oportunidade. Algumas vezes a gente vai falar assim, ai meu Deus, por que isso? Agora eu fui inserida numa outra família, agora eu vou ter que me adaptar com uma nova vida. Então, Deus está te dando mais uma oportunidade. Como a maioria das vezes, Deus deu uma oportunidade para a maioria das mulheres que estão aqui. Para a maioria das famílias que estão aqui. Não somente só as mulheres, mas os homens também. A maioria também passaram dificuldade. Apanharam, foram judiados, né, viveram em lares que eram não tão saudáveis, com pais, com mães que brigavam, né, lares doentes. A gente sabe. Mas a escolha é, você quer continuar sendo o que você era no passado ou você vai aproveitar a oportunidade que Deus te deu de você avançar? Eu aproveitei a oportunidade de avançar. 13 anos, 14 anos, fui em busca de estudar sim, porque a minha tia falava assim, ó, o mínimo que você pode fazer é ficar bem na escola. Por quê? Eu te dou alimento, eu te dou casa, nós vamos em busca do material escolar, então vai lá, insista. E aí eu fiz, sabe o quê? Reforço escolar, para poder recuperar aquele tempo perdido. E eu recuperei, gente. Depois disso, o que eu me tornei? A melhor aluna da sala, porque eu não queria mais ser aquela aluna que não sabia ler, que era chacota na escola, que as crianças zoavam, que eu chorava, aquela criança tímida que não conseguia ficar na frente do público, de falar e tudo mais. Só que foi escolha e decisões graduais, pequenininho, porque com 13 anos você não toma grandes decisões, você toma pequenas decisões. E minha tia ajudou muito com essas questões. Ela me chamava atenção, ela me corrigia no vocabulário, ela me corrigia na postura, ela falava o que era certo, me ensinou sobre ser honesto, né? Ensinado, a gente nasce sim, mas tem que ter sempre alguém para poder nos dar direção. Aquela correção, solta e puxa, esperando que a gente aprenda com isso. Então, sou muito grata, sim, pelos meus pais, né, que me colocaram aqui nessa terra, e pelos meus tios, que me deram a oportunidade de recomeçar. Dito isso, por muito tempo, eu comecei a desejar, iniciar no meu coração o desejo de ser advogada. E olha, quando eu tinha a oportunidade de assistir filmes, principalmente aqueles de julgamento, sabe? Era uma delícia, porque eu me imaginava, falei, nossa, vestir, né, a postura, estar na frente de juiz, fazer petições. E comecei a trabalhar, né, numa indústria. Dessa indústria eu fui indicada para trabalhar no escritório de advocacia e aí foi aquela realização de sonho, maravilhoso. Então ali eu consegui vivenciar o dia a dia de uma advocacia. Por ali eu consegui vivenciar aquelas questões de entender o que aquela pessoa foi buscar no escritório de advocacia. As dores, direitos, justiça e tudo mais. E fiquei lá por mais ou menos uns 7, 8 meses. Mas esse escritório de advocacia começou a passar dificuldade financeira. E aí eu fui emprestada para um escritório de contabilidade. Gente, advocacia, ser advogada era um desejo no meu coração, um sonho que eu ainda vou realizar. Mas presta atenção numa pessoa que amou contabilidade. Amou e ama até hoje. São 29 anos na área. Janeiro, agora que você está me vendo, eu completo 30 anos na área da contabilidade.
delicioso. Todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu vejo coisas novas. E todos os dias eu compartilho e realizo o sonho de empreendedores, de empresário. O sonho do quê? De empreender, de ter empresa, de sim ter lucro, de sim realizar sonho de outras pessoas que trabalham para essas empresas. E aí eu sou uma realizadora de sonhos. Adorei, amei de todo o coração. Mas foram anos também de estudo, pesquisa, buscar conhecimento. Sabe aquele impulso que a minha tia deu no ano passado? Sabe a menina que não tinha nenhuma leitura? Então, começou a buscar cursos gratuitos, buscar assistir lives, palestras, assistir vídeos, ler e aprender e pôr em prática. Delicioso, 30 anos já na área da contabilidade. E todas as vezes, gente, quando eu falo, eu sou apaixonada, amo mesmo. É um propósito e Deus colocou no coração. Ele me deu a oportunidade de realizar aquele sonho de trabalhar num escritório de advocacia, de entender toda a parte jurídica, de fazer atendimento ao público. Nossa, ele me deu essa oportunidade. Mas ele me deu uma outra oportunidade de realização, que vai mais além, mais intenso, que é essa questão de trabalhar com o público, com o empresário, com empreendedores. Realização de sonho mesmo. Recentemente, o meu filho, ele escreveu uma frase, o nome dele é Gustavo Raul. Ele escreveu uma frase que eu achei interessante. Mas antes ele começou com uma reflexão. E sabe qual foi a reflexão? Ele começou assim: só você que realiza seus sonhos, só você que vai em busca de algo que você quer, só você que é capaz de trabalhar e realizar o trabalho que foram dados na sua mão. E ele ficou explanando, sabe quando a pessoa fica falando? E ele me mandou por áudio. No final, o que ele fez? Ele criou uma frase que eu vou compartilhar com você. Só você é capaz de fazer a diferença onde decidir estar. Amei, gente. Só você é capaz de fazer a diferença onde você decidir estar. Você decidiu estar aqui, nessa live, aqui, assistindo esse conteúdo. Então você vai fazer a diferença. Você decidiu estar, de formar um lar, de ser uma esposa, de ser uma empresária, de ser uma funcionária, de ser uma profissional. Você decidiu. Então só você é capaz de fazer essa realização. Eu adorei, eu amei meu filho. Gustavo Raul, criador dessa frase. E aí, com tudo isso, eu vou sempre adiante. O que mais? O que eu adquiri nesse decorrer todo o processo? Com a vivência do interior, pelas necessidades que eu passei, pelas questões que eu passei também com a minha tia, com que ela me orientou, a busca, vai lá, só você é capaz de realizar, só depende de você se atualizar, só depende de você saber escrever e ler. Sim, tem um professor, tem alguém que te auxilia, mas se você não decidir fazer, já era. É como se o professor entrasse na sala de aula, falasse e acabou. Mas eu decidi ouvir e praticar. E dentro disso, o que eu aprendi? Algumas qualidades adquiridas aqui. Eu aprendi a ser objetiva, eu aprendi a ser resiliente. O meu lado racional com tudo isso, ele ficou em alta. É assim uma das minhas qualidades principais, porque me ajuda a desenvolver negócio, me ajuda a olhar com clareza. Eu tenho o toque do coração, a emoção, eu tenho, mas eu deixo ela um pouquinho de lado e vou para o racional, porque estou lidando com o negócio. Quando eu estou falando no público, quando eu estou falando com pessoas, quando eu estou falando com cliente, com funcionário, eu coloco o meu lado emocional em alta, mas o meu lado racional, ele sempre está ali ativo, porque ele não me deixa bagunçar ali, sabe? Fazer aquele meio de campo, ele equilibra. Outra qualidade que eu adquiri foi o comprometimento. Quando eu estava lá no interior, eu via meus pais comprometidos a entregar a plantação que havia dado na mão dele. Eles estavam comprometidos, no final do período, do dia, a entregar as sacas de arroz como tinha que ser. Então ali eu comecei a falar, nossa, o trabalho é assim. Se eu entrei no período da manhã e passei o dia para o trabalho, no final do dia eu tenho que entregar alguma coisa. Isso é comprometimento. Outra coisa também no decorrer da minha vida, eu adquiri clareza das coisas. As coisas têm que ser bem claras. A comunicação tem que ser clara. A fala tem que ser clara. E para que eu possa ser objetiva, ter comprometimento, a resiliência tem que ter clareza. Empatia relacional, outra das coisas que eu também adquiri
nesse processo de aprendizado, nesse processo de dor também. É ter uma relação, é empatia, de me colocar no lugar do outro. E não só colocar no lugar do outro, é sentir a dor que o outro sente também. Então tudo isso eu fui adquirindo. Estou com 47 anos, vou aprender ainda muitas coisas. Vou aprender com você, que vai compartilhar a sua história. De repente você que vai me procurar para bater um papo, falar, nossa, eu interessei aqui pela palestra da Vera Araújo. Gostei muito do que ela falou, achei muito bacana. Eu vou procurar ela nas redes sociais. Eu vou procurar seguir ela, de repente aí no Facebook, né? Eu estou lá, eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, estou no Facebook. Eu também estou aqui no e-mail, também estou aqui no meu WhatsApp, que no final dessa palestra eu vou deixar todos os meus contatos. Porque de repente você fala, nossa, eu quero ouvir um pouco mais da história, eu quero também abrir um negócio, eu quero falar com a Vera a respeito, sei lá, de uma admissão, de uma demissão, ou, puxa, eu gostaria de ser advogada também. Vou falar com a Vera a respeito disso, o que ela achou? Gente, eu estou afastada do direito? Não, porque dentro da contabilidade a gente tem que falar sobre direito sim. Direito tributário, direito civil, várias outras coisas. Olha que legal, como Deus é maravilhoso. Dentro da contabilidade eu trabalho isso também. E olha que bacana, dentro da contabilidade eu também trabalho com finanças, também trabalho com números. Lembra do meu lado racional? Me trouxe essa clareza. O saber gostar dessas coisas maravilhosas. E que interessante também, no interior eu não me dava com dinheiro. Eu nem sabia o que era uma nota de real, lá era cruzeiro, cruzado, né? Eu não tinha acesso a isso. Por quê? Naquela época eu trabalhava, meus pais trabalhavam à base de escambo. Sabe a troca? Feijão com a farinha com arroz, o arroz com milho. Então era assim. Algumas vezes sim ele recebia em espécie, mas a maioria das vezes a gente recebia com alimento, né? Com frutas e tudo mais. Eu vim ter acesso ao dinheiro, dinheiro mesmo, a nota, com 17 anos de idade. Porque até então eu ainda não pegava na nota, eu não pegava no dinheiro. Porque tudo era pago pela minha tia. Então, se eu trabalhasse numa casa fazendo faxina, ela negociava e ela recebia o dinheiro. Mas eu via onde ela investia. Ela investia na roupa, ela investia no material escolar, ela investia no oftalmo, no dentista, então, na saúde, né? Então eu via o resultado disso, só que até então não tinha pego em dinheiro. Só vim pegar por volta aí dos 17 anos, 16, 17 anos, quando eu fui trabalhar numa indústria. Olha só, minha vida de adulto. E aí, fiquei apaixonada por finanças, aprendi a fazer o controle com a minha tia, mesmo sem pegar um tostão, não um centavo. Eu aprendi a lidar com o dinheiro, com controle, com precificação, com as finanças, do dar e receber, né? Do investir, do reinvestir. Isso é interessante, é muito bom, não é? Adoro, adoro, adoro. O que eu descobri nesse tempo? Eu sou casada, vou também completar aí 30 anos de casamento. Tenho 3 filhos, Gustavo, Raul, o Vinícius e o Júlio César. 3 filhos maravilhosos que eu falo pra você, foi planejamento. Eu conversei com Deus, eu falei pra Ele como eu queria meus filhos, como eu também desenhei meu marido. Olha só como é interessante, como é magnífico você falar pra Deus detalhadamente o que você quer. Então você tem que saber pedir. Pede detalhadamente que Ele entrega pra você. E quando Ele te entregar, você vai lembrar de como você pediu. Os meus filhos também foi pedido do jeitinho. Queriam 3 filhos homens. Deus me deu 3 filhos homens. Maravilhoso. E o que eu aprendi nesse decorrer, né, do empreender, da família, que eu tinha somente 3 questões para ser realizada, que eu dava importância até então. No começo, eu dava muita importância para o trabalho. Trabalhava demais, mas sabe como aquilo putz, vou suprir a necessidade dos meus filhos? Vou lá buscar e vou suprir a necessidade da minha casa? Então, o que me trazia retorno? Trabalho. Então, eu ficava focada no trabalho. Eu trabalhava, cuidava da família e depois cuidava de mim. Eu sempre deixava para depois. Mas eu fazia isso. Não era terceiro. Não era o marido, não era filho, não era família. Eu fazia isso. Porque até então, nessa minha vida de conquista, de dar o bom do melhor para os meus filhos, juntamente com meu marido, era o trabalho que me trazia isso. Era o empreender na empresa do outro. Então, sim, eu dava foco para o trabalho, depois para a família e deixava, por último,
me deixava por último, que eram os cuidados com a beleza, com o cabelo, o médico, o descanso, um passeio, uma roupa, um sapato. Sempre por último e sempre quando sobrava. Aí você imagina se sobrava? Sobrava, né? Era um pouco mais difícil, porque você dava atenção primeiro para a família, para as necessidades de terceiro. Esse era o tripé que eu construí. Só que no decorrer da minha vida, a gente vai amadurecendo, a gente vai sabendo o que é importante, o que não é importante. Eu mudei. Hoje eu não trabalho mais com o tripé. Ele existe na minha vida, mas eu coloquei um quarto elemento. Hoje eu trabalho família, trabalho e aí o lazer e amigo. Então eu fiz uma roda assim, ó. Sabe? Muito interessante. E eu me coloquei no centro. Hoje sim eu faço terapia. Hoje sim eu cuido do meu bem-estar. Eu faço terapia capilar. Eu cuido dos cabelos. Eu faço a unha. Eu me maqueio. Faço caminhada. Tô deixando as outras coisas para depois? Tô deixando, não para depois, muito depois. Mas eu falo, primeiro eu cuido de mim. Eu fico bem, eu me alimento para aí eu cuidar da família, cuidar do trabalho e cuidar dos amigos. Mas existe também aquela coisa de você fazer tipo um X, um maisinho, um sinalzinho do mais, que às vezes dependendo do estágio que você está, do momento que você está, você acaba fazendo o quê? Opa, para cuidar de mim, eu cuido do trabalho. Então o trabalho me traz um retorno financeiro. Aí eu cuido de mim, cuido da família. Aí você faz assim, como se fosse um X. E aí eu cuido dos amigos, porque também o trabalho me traz essa rentabilidade, me traz essa liberdade financeira. Se eu falar para você, não, deixa por último plano o trabalho, é mentira. Porque ele me traz essa liberdade de estar com a família, de estar com os amigos, de fazer viagem, de cuidar de mim. Então, é a importância que você dá dentro desse círculo. Lembrando sempre que o importante é você primeiro, no topo. Existem alguns momentos que você vai dar, tipo assim, calma, uma ênfase maior e melhor para a família que vai te chamar essa atenção. Às vezes uma ênfase maior para o trabalho. Porque o que eu costumo dizer? Que o amor também precisa de pão. E o que eu quero dizer com essa frase? A gente nós não vivemos só de amor, a gente não vive só de amizade, a gente não vive só de luz de ar. Então, quando a gente fala assim, eu vou dar amor para o próximo, esse amor precisa ser alimentado. Algumas vezes com emoção, mas a maioria das vezes financeiramente. Porque então, lembra da frase? O amor também necessita de pão. Isso é muito importante. Com tudo isso, eu consegui me organizar. Mas, gente, levou um tempão. Mulherada, levou um tempão. E eu precisei ouvir de terceiros. Eu ouvi da minha terapeuta capilar sobre isso. Porque às vezes ela está cuidando no espaço dela e ela fala assim, ela faz algumas perguntas de reflexão. Porque também ela se desenvolveu para isso, para cuidar do bem-estar do outro. E isso é muito importante. Então ela me faz pensar. Ela às vezes fala assim, olha, você não vem cuidar? Putz, você não veio essa semana aqui. Então você viu que ela criou uma função de cuidar também do outro? E aí é importante também você observar isso. Ouvir aquelas pessoas que te querem bem, literalmente, sinceramente. Isso é muito importante. E para funcionar os 4 elementos? Tem fórmula mágica? Então, não tem fórmula mágica. Você tem que começar. Você tem que priorizar. E eu sempre digo, a maioria das vezes a gente vê em vários lugares falar de prioridades. Plural. Existe sim a prioridades quando você elenca ela. Você coloca 1, 2, 3, 4, de repente para fazer no dia. É como se você criasse um relatório de obrigação no dia. A mesma coisa isso você traz para sua vida. Mas, se você for ver literalmente a tradução de prioridade, é priori, primeiro. Quando você colocar uma lista e colocar lá a primeira coisa, que seja em ordem não enumerada, sabe, assim meio que bagunçado, mas você olhou, aquilo está no centro, e você falou assim, vou cuidar disso, ele virou a prioridade do dia. As demais coisas serão secundárias. Quando você eliminar aquela prioridade, que aí é cuidar de você, eliminou ela, uma outra que você escolher naquele dia vai se tornar prioridade. Então existe sim prioridades quando você quer elencar, mas quando você optar por fazer algo, aquilo vai ser a prioridade do dia. E quando você focar nele, você pode esquecer, você não vai conseguir fazer as demais coisas. Foco. O foco faz com que você elimine as demais coisas aqui ao redor. Então é importante você observar isso também. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é
Eu não sei se no decorrer dessa minha palestra eu falei que eu sou contadora, empresária contábil, né? Mas eu não sei se eu te falei que também sou escritora, gente. Lembra a menina que nem escrevia, não sabia ler? Tive a oportunidade de ser coautora de 3 livros maravilhosos. Um livro desse me levou para Paris. A menina que morava no interior, que não saía para nada, veio para Guarulhos. A única viagem que fez mais longa da vida foi voltar para o interior para poder visitar a família, mais ou menos uma média de 9 horas de ônibus. Então, fui levada para Paris para poder ser condecorada, homenageada por esse livro maravilhoso. Hoje eu sou coautora de 3 livros sensacionais. Quais de mim você procura? O primeiro, Mulheres Empreteca, não sei se vocês tiveram a oportunidade de fazer. O segundo foi Mulheres nas Finanças. Lembra? Falar de finanças, de negócios, maravilhoso que foi. Gente, uma realização assim fenomenal. Esse me levou para Paris. E agora o terceiro livro, que é o combate ao bullying, que é o combate do bullying de mulher contra mulher. Isso é muito importante. Kátia Teixeira trouxe essa realidade pra gente. Ela é a idealizadora desse projeto maravilhoso. Gente, lembra, comecei falando da minha história, um pouquinho dela. Claro, tem muitas coisas, são muitos detalhes, mas no decorrer aí da nossa conexão você vai conhecer um pouco mais. Gostaria que você anotasse aí os meus contatos. Eu sou Vera Araújo. Você pode me encontrar lá no Instagram como @souVeraAraújo. No LinkedIn, você vai me encontrar como Vera Cirino, entre parênteses, Araújo, porque foi um diferencial. Eu não conseguia criar o meu LinkedIn de uma forma mais de Vera Araújo, porque tinha muitas Veras Araújos. E aí, também você pode me encontrar, ou a minha empresa, no site, que é o www.calebcontábil.com.br. Lá você vai descobrir um pouco mais sobre os meus trabalhos, sobre os trabalhos da minha equipe e tudo que a gente entrega para você que é empreendedora, para você que é empresária. E para você que, de repente, quer também falar, puxa, quero entrar nesse mundo louco, né? Ser mais uma louca nesse universo maravilhoso de ser empresária. Pode nos procurar também. Vou deixar uma reflexão, uma frase para você refletir, que também é a criação do meu segundo filho, o Vinícius de Araújo. Ele também estava num momento de reflexão e aí ele veio quando eu pedi para que ele criasse uma frase de impacto, para que eu pudesse distribuir para as pessoas. E ele colocou da seguinte forma: uma gota de medo contamina um mar de sonhos. De tudo que eu fiz de conquista até hoje, que eu tive de conquista, eu tive medo, gente. Todos nós temos. Só que o meu medo não me paralisou. Da mesma forma que eu tive vários medos de gravar um vídeo, eu tive traves, né, para poder palestrar. Imagina, era uma loucura, gente, eu travava. Dava trava na língua. Eu suava frio. Eu acredito que vocês, a maioria de vocês também passa por esse processo. Ah, mas Vera, eu não sou palestrante. Mas às vezes a gente fala em público. Às vezes ser chamada para dar uma palavrinha. Às vezes você está travada no processo de gravar um vídeo para poder fazer alavancar o seu negócio. Lá no Instagram, na sua plataforma. Ou às vezes um vídeo que você coloca no Stories para poder falar do seu negócio. Ou um vídeo para mandar no WhatsApp para poder falar com seus clientes. Tá aquele suador. Gente, era uma trave tremenda. E a gente vai criando âncoras no decorrer. Eu aprendi a criar âncoras com outros palestrantes, com outros treinadores, com outros mentores. Porque assim, para estar aqui diante de vocês, olhando para a tela, eu passei por várias etapas de vencer o medo e tudo mais. Ora, medo, ele trava, ele paralisa, mas tem uma questão muito importante. Vai com medo mesmo. Faz o primeiro vídeo, mesmo que saia aí, que você faça 90 vezes, 30 vezes, 50 vezes, que você fala assim, porque a maioria das vezes a gente faz isso. Ah, meu Deus, eu virei o olho. Ah, eu gaguejei. Puxa vida, lá no fundo tinha uma imagem que eu não gostei. A gente vai sempre encontrar defeito, mas faça e posta. Faça o primeiro, faça o segundo, faça o terceiro. Lembra da frase do Vinícius de Araújo? Uma gota de medo contamina o mar de sonhos. E a gente não pode deixar os nossos sonhos morrer. A gente não pode, de jeito nenhum, deixar que o medo tome posse desses sonhos. É isso aí, gente. Estou chegando ao final do conteúdo de hoje, para que você, empresária e empreendedora, possa se conectar, identificar, levar para o seu público e vencer. Lembra?
Só você pode mudar o ambiente que você esteja inserida. E não deixe o medo contaminar o seu mar de sonhos, porque você é realizadora. Você é um projeto de Deus, pode ter certeza, como eu também sou. Muito obrigada. Siga-me nas redes sociais, @souveraaraújo. Lá você vai encontrar um pouquinho mais sobre mim. Beijo, muito obrigada.